Olá, meus irmãos e amigos. Estamos compartilhando a palavra do Senhor e hoje vamos meditar no Salmo 112. Nessa contagem, são 112 dias compartilhando a palavra do Senhor. E o Salmo 112, como eu me referi ao Salmo 110, ou melhor, 111, os dois salmos, 111 e 112, poderiam ser chamados de salmos gêmeos, por algumas particularidades que os unem. Por exemplo, os dois têm 10 versículos, a mesma quantidade. A soma dos 10 versículos são 22 linhas para cada um deles. Os dois salmos são um acróstico, ou seja, as 22 letras do alfabeto hebraico dão início, cada letra, a uma frase das 22 que compõem cada um dos dois salmos. E outra peculiaridade dos salmos é que o Salmo 111 é completado com o Salmo 112, no sentido de que o 111 apresenta Deus em relação ao homem, e o 112 é o oposto, o homem em relação a Deus. O 111 é Deus agindo em favor do homem, trazendo bênção, direção, orientação, proteção e cuidado e salvação. Já o 112 é a atitude, é a vida da pessoa que teme a Deus, na sua relação com Deus e com o próximo. Por isso que é importante a gente meditar nos Salmos, procurando entender porque a palavra de Deus não está ou não foi escrita para você, para mim, para nós, por acidente, uma casualidade, não foi um propósito. Então, cada livro dos 66 tem uma mensagem e cada um dos capítulos de cada livro também tem o seu conteúdo relevante para todos nós. Claro, como eu já falei antes, os salmos têm suas autorias, ou seja, seus escritores que deram, digamos assim, conteúdo para o que é narrado, embora existem alguns salmos chamados anônimos, porque a autoria deles não é reconhecida ou não se sabe, digamos assim, mas isso não tira o valor e a relevância da palavra de Deus para todos nós. E o Salmo 112 tem algumas coisas muito interessantes nessa resposta do que foi apresentado no Salmo anterior. Vamos então meditar brevemente nesses 10 versículos do Salmo 112, nesse olhar do homem que teme a Deus, em em relação ao próximo e naturalmente consigo mesmo. Começa o Salmo 112 dizendo o seguinte: Aleluia! E se você observar bem, são esses três salmos, o 111, o 112 e o 113, que começam com a mesma frase, com a mesma expressão, aleluia. E como eu gosto de dizer, aleluia é uma palavra cujo som, cujo fonema, quando alguém fala e outra pessoa ouve, praticamente é a mesma em todas ou na maioria das línguas conhecidas e faladas. Isso quer dizer que aleluia, portanto, é uma manifestação da humanidade, dos seres humanos, em relação a Deus. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor. Ainda que a pessoa não creia, ainda que a pessoa não admita, ainda que a pessoa não declare a sua fé, mas o fato dela falar, ela está dizendo algo que é verdadeiro. Só Deus deve ser louvado. Acredite a pessoa ou não, essa é a verdade. Só Deus deve ser louvado. Mas por que o salmista começa o salmo dizendo aleluia? O verso primeiro completa logo em seguida, apresentando algumas razões. Diz aqui: como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Veja só, o Salmo 111, versículo 1, diz aleluia, e exalta o Senhor, reconhecendo a grandeza e o poder de Deus. O Salmo 112, já que o foco é falar da vida do homem em relação a Deus, ao próximo e consigo mesmo, diz aleluia, e declara, como é feliz, em outra tradução, bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado, na língua hebraica, é semelhante à língua grega, quer dizer, alguém que é extraordinariamente feliz. Como é feliz?
O homem que teme o Senhor e tem prazer em seus mandamentos. Ou seja, a felicidade do homem não consiste naquilo que ele tem e nem naquilo que ele faz, mas o quanto ele crê. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem prazer em seus mandamentos. Esse prazer nos mandamentos do Senhor não é algo teórico, algo apenas no campo da cognitividade, do conhecimento. Não, esse prazer nos mandamentos é aquele que realiza, aquele que cumpre os mandamentos. Você, meu querido, quando se dispor a cumprir a palavra de Deus, é uma escolha. E como a gente já sabe, toda escolha implica em renúncia. E quando você escolhe obedecer a Deus, você está renunciando a obedecer a sua própria vontade, renuncia à vontade de obedecer e fazer a vontade do mundo. E você poderá sofrer por isso. Você pode ser mal interpretado, as pessoas poderão se afastar de você porque você escolheu a Deus. Pode sofrer, mas saiba, você nunca será infeliz. Isso mesmo. Não confundamos sofrimento com infelicidade. Tem gente que não sofre fisicamente, que não tem dor, não passou pela Covid-19, não foi vitimado por qualquer doença grave, mas a pessoa não é feliz, apesar de ter muitos bens, ter chegado à classe A ou à classe AA da sociedade, mas não é feliz. Por quê? Porque a felicidade não significa em chegar a algum lugar, em obter alguma coisa ou fazer alguma coisa. Felicidade é ser e pertencer ao Senhor e viver nesse caminho. É isso que diz aqui o Salmo 1, ou melhor, o Salmo 112, verso 1. Mas continua aqui o verso 2, nessa linguagem, ou nessa, digamos, literatura, ou estilo literário, melhor dizendo, do acróstico. Cada salmo, ou cada versículo do Salmo 112, como foi com o Salmo 111, cada versículo tem duas frases, e cada frase começa com uma letra do alfabeto hebraico. E aqui no verso 2 do Salmo 112 diz assim: seus descendentes serão poderosos na terra, falando da geração daqueles que temem a Deus. A geração é o que vem depois, obviamente. E quem são os filhos daqueles que temem a Deus? Os filhos dos que temem a Deus são felizes, se seguirem, obviamente, no caminho do Senhor. De forma indireta, os filhos dos que temem a Deus são abençoados. Querem ver? Êxodo capítulo 20, quando Deus está ali apresentando os 10 mandamentos, Deus fala que ele permite, escute bem, ele permite que as consequências percorram até a 4ª geração dos incrédulos, dos infiéis, dos desobedientes. Até a 4ª geração, os efeitos danosos do pecado atingem os descendentes do pecador. Mas Deus diz lá que até 1000 gerações serão abençoadas daqueles que temem ao Senhor. Obviamente que a gente vê, eu me lembro de uma pessoa, que não vou citar o nome, mas essa pessoa, com muita emoção, contou quando eu era adolescente, na igreja que eu frequentei lá no Nordeste. Eu não vou dar detalhes para que ninguém fique tentando descobrir, mas eu frequentei uma igreja batista lá no Nordeste do Brasil, e eu ouvi um testemunho de uma pessoa muito emocionada. Essa pessoa, um senhor, já uma família muito famosa naquela região, disse: a minha mãe morava numa casa muito pobre, e o quintal da casa da minha mãe tinha uma cerca que separava, ou um muro, que separava da casa da vizinha. E na casa da vizinha tinha um pé de goiaba. Meus pais eram muito pobres, minha mãe não tinha recursos. Mas o que acontecia? Na época da estação de goiaba, caíam goiabas para o quintal da minha mãe. Minha mãe recolhia aquelas goiabas que caíam no seu quintal, fazia doces e vendia os doces. Sabe o que ela fazia? Da venda dos doces, ela tirava o dízimo e entregava ao Senhor. Eu vi isso minha mãe fazer constantemente. E hoje, a minha família, os meus irmãos, como eu, somos realmente bem-aventurados, somos felizes, porque a minha mãe foi obediente a Deus, se agradou do Senhor e fez a vontade dele. É isso que diz a Bíblia: seus descendentes serão poderosos na terra,
você quer ter filhos abençoados, obedeça a Deus. É claro que as escolhas dos filhos devem ser as escolhas pelas instruções que receberam dos pais, mas é uma questão de escolha. Deus promete abençoar, e se você realmente hoje é abençoado pela graça e bondade de Deus, saiba que os seus ascendentes também tiveram a escolha de obedecer ao Senhor, e você se torna uma referência para seus descendentes. É assim, Deus vai abençoando de geração a geração daqueles que temem ao Senhor. E diz ainda, serão uma geração abençoada de homens íntegros. É a segunda frase do verso 2 do Salmo 112. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Ou seja, a bênção não é algo dissociada de uma vida que teme a Deus, porque Deus não é conivente com o erro, com o pecado, com a rebeldia, com a desobediência. A Bíblia deixa muito claro, reis que foram tementes a Deus, mas os seus descendentes não seguiram o caminho, pecaram, erraram e sofreram as consequências. Deus faltou com a palavra dele? Claro que não. Acontece que Deus abençoa aquele que está debaixo da graça dele, aquele que anda no caminho. É o que a Bíblia fala aqui. Serão uma geração abençoada de homens íntegros, homens que são totalmente voltados para Deus. Pessoas aqui, porque homens é uma expressão genérica, para homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Pessoas que temem a Deus, que são íntegras de coração, obviamente, são abençoadas. E, na verdade, só pode ser íntegro, olhando para os seus ascendentes, aquele que viu bons exemplos, obviamente. Isso é natural. Mas aqui no versículo 3 do Salmo 112, diz assim, na primeira frase, grande riqueza há em sua casa, grande riqueza há na sua casa. É claro que essa riqueza tanto pode ser no sentido material, no sentido emocional e também em questões espirituais. O olhar das pessoas é sempre para aquilo que é visível, tangível, mensurável. Por isso que as pessoas consideram prosperidade mais uma questão de riqueza material do que felicidade existencial. Ou seja, feliz é aquele que anda com Deus, mas Deus promete abençoar a casa dos seus servos. É isso que diz a Bíblia. Grande riqueza há em sua casa. E diz aqui na segunda parte, a sua justiça dura para sempre. Veja só, riqueza, do Salmo 112, versículo 3, riqueza, grande riqueza há na casa do justo, ou do que teme a Deus. Grande riqueza, mas completa. E a sua justiça dura para sempre. Ou seja, a Bíblia está associando riqueza com justiça, o que implica, o que significa vida abençoada. Há muita gente rica, mas que não tem adquirido e nem acumulado riqueza por justiça ou com justiça. Haja vista aí o que a Polícia Federal está aí divulgando através de suas ações, através das suas investigações, pessoas com dinheiro, com muito dinheiro, que poderiam, só com o que ganham pelos seus cargos e encargos, já poderiam se dar por satisfeitas, já que estão num grupo de elite realmente de alguém que ganha 30 mil ou mais por mês. Já deveria estar contente dando glórias a Deus, mas não, o homem ímpio, o incrédulo, o ganancioso, o corrupto, ele quer mais e mais e mais e mais. Por isso que muitas vezes não consegue usufruir do dinheiro de fonte escusa, de fonte ilícita, não pode usufruir e nem viver de maneira tranquila, porque não pode declarar. Muita gente rica que não declara a sua renda porque não tem como comprovar a sua renda. Alguém já disse, quer saber por que uma pessoa que é assalariada e ostenta riqueza, persiga o dinheiro e você vai descobrir a fonte. Mas, infelizmente, isso é verdadeiro. Porém, o homem que teme a Deus, ele anda de cabeça erguida. Ele pode ter pouco comparado ao corrupto, tem muito, mas ele tem paz no coração, porque a sua casa tem riqueza adquirida na justiça. A pessoa dorme tranquila, com a consciência limpa,
com o coração grato diante de Deus. Eu tenho o que tenho porque eu suei, eu trabalhei, pago meus impostos, faço minha declaração, pago aquilo que é devido ao Estado e tenho paz no coração. Que bênção, que alegria! O homem que vive assim, a mulher que vive assim, podem ser exemplos para os seus filhos e os seus filhos podem ser gratos a Deus e testemunhar para outras pessoas. O verso 4 do Salmo 112 diz assim: a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. A primeira parte, a luz raia nas trevas para o íntegro. Deixe-me contar aqui uma particularidade. Cada salmo, cada versículo gera uma marca na vida da pessoa pela experiência que ela vivenciou com base naquele texto. E eu tenho uma experiência muito marcante com base no Salmo 112, versículo 4. Eu me lembro que eu estava fazendo um curso de teologia, precisava apresentar o resultado daquela pesquisa, eu estava tenso, angustiado, porque o prazo estava se esgotando e eu não conseguia desenvolver as ideias, o pensamento e escrever o trabalho exigido para a conclusão de curso. E diante daquele pânico, aquela tensão, eu pedi a Deus a orientação. E aí eu me lembro, lá onde eu estudava, no Seminário Batista Sul do Brasil, eu me lembro que de noite eu abri a Bíblia e li o Salmo 112, versículo 4, que em outra tradução diz: ao justo nasce luz nas trevas. Para mim, aquele texto, ou esse texto, foi muito significativo, porque eu estava sem ideias, eu estava sem o fio da meada para desenvolver um pensamento, construir um texto. E quando eu li esse texto, eu me apeguei à promessa: ao justo nasce luz nas trevas. Quando tudo está obscuro, quando tudo está incerto, quando tudo é duvidoso, quando você não sabe para onde ir, nem o que fazer, de repente Deus clareia. Deus manda a sua luz, aquele insight, aquela ideia que aquece o coração, que brilha, faz brilhar os olhos. É isso. E a partir daquele texto, eu tive uma ideia, escrevi e concluí o curso apresentando realmente a monografia. Então, para mim, esse texto marcou muito aquele momento. Eu tenho certeza que você também tem outros textos bíblicos que têm marcado a sua experiência com Deus. Continue lendo a Bíblia, porque Deus sempre vai responder a você diante de suas questões, dúvidas, pela palavra dele. Ao justo nasce luz nas trevas, diz o texto. E a parte B do versículo 4 diz assim: para quem é misericordioso, compassivo e justo. Deus instrui, Deus orienta, Deus descortina o horizonte para quem, diz o texto, é misericordioso, compassivo e justo. E eu digo uma coisa sem nenhum equívoco: ser compassivo, ser misericordioso e justo, nós não temos condições por nós mesmos. Nós só seremos compassivos, misericordiosos e também realmente justos pela graça do Senhor, pela ação do Senhor na minha, na sua, na nossa vida. Diz aqui o versículo 5: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. São duas frases muito distintas. Feliz é a segunda declaração de bem-aventurado. Feliz é o homem que empresta com generosidade. Se alguém te pedir emprestado e você tem o poder de decisão e tem condições para fazê-lo, abençoe a pessoa. E se ela não pagar, aí já é um problema dela com você. Mais dela com Deus do que com você, porque você emprestou sem a expectativa do retorno, da devolução, ou de que ela empreste a você quando você precisar. Cristo falou isso: se alguém te pedir emprestado, não empreste esperando que quando você pedir, ela também o faça, porque aí é barganha, é interesse. Você tem que fazer o bem sem que outro, sem a expectativa de que você tenha a recompensa ou o retorno. Faça. Bem-aventurado é o homem que empresta com generosidade. Faça o bem ao outro. Se o outro não reconhece, se o outro não admite, se o outro não agradece, se o outro não retribui, aí já é questão dele com Deus. O importante é você ter paz. Senhor, fiz o que eu podia, fiz ao meu alcance. E lá em Provérbios, a Bíblia diz lá no capítulo 3, não te negues a fazer o bem,
estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Se você pode fazer, se você tem condições, não se negue. Deixe o outro resolver a vida dele com Deus. Essa é uma questão. E aí então, no versículo, na parte B, e que com honestidade conduz os seus negócios. Gente, não adianta querer enriquecer-se de forma desonesta. Na verdade, a Bíblia diz lá em Provérbios que é como alguém que vê o dinheiro com asas voando, porque fácil vem, fácil vai, e não vem com bênçãos e deixa a maldição quando vai. É isso mesmo. Dinheiro sujo, dinheiro de corrupção, é dinheiro maldito, dinheiro amaldiçoado, que vem fácil, mas que vai fácil. Vem fácil, trazendo um pouco de prazer, mas que vai fácil, deixando danos. Não é à toa que estão sofrendo os que estão sendo delatados pelos corruptos que se corromperam, que estão sendo procurados, investigados. Por quê? Dinheiro fácil vem, dinheiro fácil vai, deixando um dano realmente com consequências imensuráveis. Não só na questão de danos materiais, mas sobretudo de reputação que ficou maculada. E uma vez maculada, realmente é difícil desvincular a pessoa do erro que cometeu. Pois bem, diz aqui no verso 6, na segunda parte do Salmo 112, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. O justo jamais será abalado. Como assim? Como assim? Não vai ter problemas? Vai ter problemas. Cristo falou, no mundo tereis aflições. A questão toda é que o justo tenha consciência tranquila. Paulo e Silas, como Paulo e Barnabé, como Tiago e João, e tantos outros servos de Deus, como Pedro e João, todos eles sofreram, foram açoitados, tiveram os bens espoliados, foram realmente renegados, expulsos das sinagogas, dos templos. Eles sofreram, mas eles tinham paz no coração. Se você ler Atos capítulo 3, depois de terem sido castigados terrivelmente, eles saindo, dando glórias a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor nos viu como dignos de sofrer pelo seu nome. Que coisa maravilhosa! Eles sofreram, mas se alegraram, porque estavam sofrendo pelo nome de Jesus. O Salmo 55, verso 22, você já sabe. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado ou venha a cair. Sabe por quê? Deus sustenta. Pode sofrer, mas você sabe que sofre com a consciência limpa, com a consciência tranquila e um coração leve diante de Deus. E o verso 7 diz assim: não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Não temerás más notícias. Como é que é isso? Como é que a gente entende isso? O Salmo 112, que tem esse olhar do homem que teme a Deus, em relação a Deus, em relação ao outro, em relação a si mesmo, o homem que teme a Deus não se abala com más notícias, não temerá. Sabe por quê? Ele sabe que vive em paz, que anda na integridade, que anda realmente no temor do Senhor. Agora, uma pessoa que anda se corrompendo, que anda corrompendo os outros, que anda cometendo crimes, cometendo pecado, às vezes nem atende o telefone porque sabe que tem má notícia. Não olha nem o zap porque já sei que fulano vai falar uma coisa que é verdade. Então a pessoa que teme a Deus não teme más notícias. Olha só, é melhor temer a Deus do que temer más notícias. Quem teme a Deus não teme más notícias, mas quem não teme a Deus teme más notícias. É um jogo de palavras que eu estou fazendo, mas se fundamenta na palavra. O homem que teme a Deus realmente não temerá más notícias. O seu coração está firme diante do Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo, então eu vou em frente. Quando Martinho Lutero foi convidado ou convocado para defender a sua reforma protestante em Worms, na Alemanha, muitos dos seus auxiliares e seguidores disseram: não vá, porque se você for, eles vão trucidar você, eles vão te perseguir, vão até te matar. Sabe o que Martinho Lutero disse, segundo a história? Ele disse: ainda que cada telha daquele telhado seja um demônio, eu irei. Por que ele disse isso?
porque ele sabia que Deus estava com ele. E quem vê o filme Martinho Lutero, ou melhor, o filme Lutero, vai ver que ele realmente foi instruído por Deus e se manteve firme. Diz o texto, o seu coração está firme, confiante no Senhor. E aí a gente se lembra de Isaías capítulo 26, versos 3 e 4, que dizem, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai, pois, no Senhor, pois o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna, e rocha é firme, não se abala. O antepenúltimo versículo diz, o seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. São duas coisas muito diferentes. O justo é guardado pelo Senhor, logo o Senhor lhe dá a vitória. E os que lutam contra os justos, na verdade, sofrerão as consequências. Por quê? Porque quem luta contra o servo de Deus, ele está lutando contra o Senhor do céu. Lembra de Atos capítulo 9, quando Saulo estava ainda a Damasco para perseguir os cristãos, ele ouviu de Jesus, Saulo, Saulo, eu sou o Senhor a quem tu persegues. Por que Paulo ficou surpreso? Porque estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus disse, eles são meus. Então, meu querido, se alguém persegue você, minha querida, se alguém persegue, quer o seu mal, meu querido, deixe com Deus, porque Deus guarda os seus. O penúltimo versículo diz, reparte generosamente com os pobres. Veja só, reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. São três frases aqui nesse verso 9. Reparte generosamente com os pobres. É diferente do que aqui fala no verso 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade. Qual a diferença de emprestar com generosidade, de repartir de forma generosa com os pobres? É porque quando você empresta, é porque alguém que entende que tem condições de devolver o valor emprestado, pede. Bom, se eu peço um valor emprestado, em tese, eu me comprometo de pagar, porque em tese eu tenho ou teria as condições de fazê-lo. Mas o pobre tem o quê? O pobre não pede emprestado, porque não tem como pagar. Você já viu um pobre entrando numa loja e comprando um produto, a prestação? Ele não tem como pagar. Logo, o justo, que sabe que o pobre não tem recursos para retribuir ou para pegar emprestado, o justo não empresta, ele dá de forma generosa. E nessa pandemia, quantas pessoas generosas Deus tem levantado? Não só igrejas, como instituições, mas pessoas, até no anonimato, elas têm sido generosas, deixando cesta básica, deixando alimentos, dando recurso financeiro. Gente, que bênção! Deus realmente tem despertado pessoas de coração temente a Ele e que tem amor ao próximo, que de forma generosa tem partilhado, tem repartido realmente com os seus bens. E aí diz, a sua justiça dura para sempre. Por quê? Uma pessoa que teme a Deus anda no caminho da retidão. E a frase última do verso 9. Seu poder será exaltado em honra. Esse poder aqui não é um poder que um rei tem, não é o poder que um mandatário tem, mas é o poder de ação, é um reconhecimento de sua autoridade. Esse poder está mais para autoridade e realização, como homem, como mulher que temem ao Senhor. E o último versículo do Salmo 112 diz, o ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. Como assim? O homem que teme a Deus vive tranquilo, em paz, mas o incrédulo tem raiva daquele que teme a Deus. O incrédulo acha que aquele está querendo aparecer, anda certinho, quer mudar o mundo. Não. O homem que teme a Deus, é obrigação dele fazer o que é o certo. Mas o ímpio não entende, não aceita, tem raiva, persegue o crente, quer puxar o tapete do crente, quer destruir a reputação do crente, quer tirar o crente do seu lugar, dizer que ele não vale nada, que ele não tem valor. Ele range os dentes de raiva do crente, mas o crente tem paz no coração.
Por isso que a frase última do verso 10 é a seguinte: o desejo dos ímpios se frustrará. São 10 versículos, são 22 frases, 21 frases falando bem do justo e dos seus resultados. E a última frase é dizendo para o ímpio, ou sobre o ímpio, que os seus planos vão ser frustrados. Quer ser feliz? Ande com Deus, faça a vontade de Deus. Quer se dar mal? Quer se frustrar? Faça o contrário. A felicidade Deus oferece. Querer ser feliz como Deus assim propõe é uma escolha. E que você tema a Deus e escolha ser feliz com Jesus no seu coração, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.